Então, pessoal, bom dia, então, antes de tudo, né? Então, queria parabenizar vocês. O Rafael disse que foi um sucesso, né? A parte arquitetônica que vocês fizeram. Acho que a maior parte dos grupos, né? Acho que na totalidade dos grupos conseguiram entregar trabalhos aí com bastante qualidade. Então, vocês encerraram agora a parte arquitetônica. E agora, a gente vai começar a parte estrutural, tá? A parte estrutural, pessoal, tem uma parte que se chama pré-dimensionamento, que é o que a gente vai fazer no TCC1. A gente vai estudar como vai ser essa estrutura, né? Onde a gente vai colocar pilar, viga e laje. E depois a gente vai no TCC2, enfim, calcular as armaduras e criar memória e tal, e usando para isso o software TQS. Então, no segundo semestre, tá bom? Então, no semestre de agora, a gente tem que aprender aí a pré-dimensionar, relembrar, né? Porque a gente já viu isso em concreto armadura. Pré-dimensionar as armaduras e fazer desenhos para a gente poder depois usar lá no TQS, no TCC2. Tá bom? Então, pessoal, vou começar compartilhando uma tela aqui com vocês que vai responder algumas perguntas. Ó, então, deixa eu usar aqui. Vocês devem estar vendo um slide. Primeiro, antes de mostrar esse meu slide, para que vocês possam acompanhar também, deixa eu mudar aqui a tela. Vou entrar então no Canvas. Ó, essa aqui é a telinha do seu Canvas, tá? Deixa eu ver se está publicado, porque às vezes eu esqueço. Está publicado. Então, eu vou falar primeiro usando esses dois PowerPoints aqui, são dois PDFs, né, que estão para vocês, mas são apresentações. Então, e depois aqui tem um caminho, né, um link na rede, mostrando aí o que a gente vai ter que entregar, tá? Então, são dois PDFs aí e um caminho na rede por enquanto, tá? Depois eu vou colocar as aulas gravadas também nessa parte aqui de projeto estrutural, tá? Então, vamos começar com esse primeiro PDF aqui, ó. Quando e o que, tá? E depois a gente vê o PDF aqui que vai basicamente explicar o como, né? Como que a gente faz. Então, bora lá. Então, a primeira questão aí, quando? Então, pessoal, quando que vocês vão ter que finalizar o que eu vou falar hoje para vocês, né? O que vocês têm que fazer aí. Eu programei assim, ó. Vamos entregar, então, tudo o que eu vou falar no dia 6/6 do 2020. Beleza? Tá longe. Então, o que vai acontecer, pessoal? Nos dias 23 e 30 aí de maio, eu vou deixar reservado para plantão de dúvida, tá? Então, eu vou entrar aqui no Zoom, vou mandar, né? Vocês já têm aí o link do Zoom, vai ser o mesmo que vocês estão entrando na aula de hoje. E aí eu vou estar aqui para plantão de dúvidas. Porque o que acontece? Tudo que eu vou explicar para vocês, pode ser que vocês fiquem, ai meu Deus, será que é isso? Será que é aquilo? E aí no dia 23/5 e no dia 30, a gente usa de plantão. Para que vocês possam entregar tudo no dia 6/6. Respondido, então, a primeira questão, quando? Quando que eu vou entregar tudo isso que eu ainda nem sei o que é? No dia 6/6/2020, tá? Então, nas próximas duas aulas seriam de plantão, tá? Eu vou estar aqui para ajudar vocês aí a destravar em algum ponto, tá? Entra todo mundo que tenha dúvida, eu vou gravar essas aulas e aí a dúvida de um pode ser de vários, tá certo? Normalmente é assim. Então, esse é o primeiro... a primeira questão, tá? E quem estiver conseguindo resolver tudo, avança, tá? Aí, tá com dúvida, vem para aula nos dias aí que estão marcados em roxo, tá bom? Então, a primeira questão que eu queria já falar era essa do quando. Aí, pessoal, o que? O que eu vou ter que fazer, né? Então, eu vou usar aqui uma caneta. Dá para ver aqui, pessoal, nessa tela, que eu estou mostrando aí uma estrutura dentro do Explorer, né? Então, eu vou pedir para vocês criarem essa estrutura como está aqui,
Você já tem acesso aí a um link, né, no OneDrive, que vocês estavam colocando o projeto arquitetônico, né? Acho que cada grupinho estava colocando lá. Então, nesse mesmo lugar, se vocês quiserem, né, ou quiser criar uma rede própria na nuvem, pode fazer também. Se quiser usar lá, já está feito. Tá bom? Pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida do que eu estou falando, me avise, porque para mim tá claro. Então, pergunta, tá? Se não vai entender. Então, já tem uma estrutura lá de cada um dos grupos. Eu só quero que vocês reorganizem para que fique nesse formato aqui. O que é esse formato aqui? Então, eu vou responder o quê? O que vocês vão ter que entregar? Ó, o reporte 1, reporte 2 já deve estar lá nessa nuvem, você já deve ter feito. Eu só quero que ela esteja dentro de uma pasta aí escrita 01 reporte, só para ficar mais organizado, tá? E aí o que vocês vão ter que adicionar, né? O reporte 3 e o reporte master, tá bom? O que é o reporte 3? É um pré-dimensionamento estrutural. E o que é o reporte master? É um reporte bem simples, que vai ter um campinho lá, onde vocês vão ter a chance de punir, né, aquele aluno menos participativo. Eu já mostro isso para vocês, tá? Vai ter um campo lá que você vai atribuir nota de 0 a 1, vocês em comum acordo, para cada membro do grupo, tá? Então é uma maneira de eu perceber aí quem está trabalhando mais, quem está trabalhando menos. Isso no reporte master, tá bom? E aí, no reporte 3, seria o pré-dimensionamento. 1 e o 2, você já tem aí, né? Então, só organiza dentro lá da nuvem para ficar com essa carinha, tá? E aí eu pus aí um que é os arquivos doc, tá dentro da pasta 01 ainda, e outro que seria os PDFs, tá bom? Para facilitar a leitura. Bom, vamos seguir aqui. Na pasta 2, pessoal, vocês vão colocar aí o que vocês desenvolveram, na pasta 02, vocês vão colocar o que vocês desenvolveram aí com o Rafa, né? Então, eu só ia pedir o Rafael, o professor Rafael estava dando aí a parte arquitetônica para vocês. Eu só ia pedir para vocês criarem uma subpasta aí DWG e botar aqui o arquivo DWG, né? Se possível, já coloca com esse padrão de nome, iniciando pelo nome do grupo, tá certo? Depois fica mais fácil para eu visualizar, para organizar aqui. E aí, uma outra subpasta aí, PDF, tá? Então, às vezes no arquivo DWG você faz um só, com todas as pranchas, com todas as folhas, e depois, na pasta PDF, você desmembra, né, cada uma das folhas arquitetônicas. No caso desse exemplo aí, foram preciso 2 pranchas, tá? No de vocês aí, não sei quantas vão precisar. Tá bom? Então, essa parte, pessoal, já está meio que feita, né? Vocês só precisam aí organizar essa estrutura, tá? Isso vai facilitar depois a entrega final, até do TCC2, tá? Então, até aí tá fácil. Então, pessoal, depois, alguém já fala, Carlos. Então, quem fez no Revit, o produto vai ser sempre um desenho, tá? Então, você vai ter que exportar o DWG e colocar isso dentro de uma prancha, porque isso vai gerar... Depois, você vai ter que produzir um documento acessível para quem quer que seja, quer ele tenha Revit, quer ele não tenha. Então, se você usou a plataforma Revit para gerar a sua arquitetura, você vai ter que exportar em DWG e criar aí as pranchas. Tá combinado? Respondido aí, Carlos? Se quiser deixar o Revit isso aí tudo, pessoal, vai gerar um documento no final, né? Que aí vai ser acessível para todo mundo, para toda a comunidade do que vocês fizeram, tá bom? Então, se quiser, dentro da arquitetura, também criar uma outra subpasta Revit, deixar um modelo lá, para ser mais um recurso compartilhado, legal, pode fazer. Essa resposta foi para a Gabriele, tá bom? Que perguntou aqui. Então, essa aqui é a estrutura básica, né? Então, mas vão perguntando, tá bom? Mas precisa ser criados arquivos DWGs e PDFs aí, para que pessoas, né, que estejam lendo depois seu trabalho, vejam esses produtos aí que vocês fizeram, tá bom? Então, vamos lá, gente, tá indo bem. Depois, pessoal, vai ter uma pasta 3,
que vai ter aí arquivos relacionados à estrutura, né? Então, tem 3 subitens aqui, ó, da pasta 3, tá? Então, pré-forma, que é um arquivo indicando lá aonde vai ter pilar, aonde vai ter viga, e aonde vai ter laje, em cada um dos níveis da minha estrutura. Depois vai ter um arquivo que eu vou chamar, ó, então, primeiro forma, depois pré-formas. Então, esses arquivos eles são em DXF, tá certo? E é um arquivo para cada nível. Então, isso aqui, pessoal, nesse pré-forma aí separado, um para cada nível em DXF, eu já estou pensando quando a gente estiver lá no TQS. Então, ele precisa desse arquivinho aí para servir como uma referência para a gente lançar a estrutura, tá certo? E vai ter aí um terceiro item dentro ainda de estruturas, que são as planilhas, tá? Que é planilha de pré-dimensionamento de pilar, planilha de pré-dimensionamento de viga e planilha de pré-dimensionamento de laje, tá? Tudo isso, pessoal, que eu estou mostrando aqui para vocês, tem um link que vocês vão acessar todos os arquivinhos de modelo, tá bom? Para ficar mais fácil. Então, até a planilha eu já preparei aí, meio que para vocês, para facilitar a vida, beleza? Agora, o último item, tá? Que é a monografia. Óbvio que é o item 4, né? Pasta 4 agora. Óbvio que não é a monografia completa, né? É uma monografia parcial. E aí eu vou mostrar para vocês o que a gente vai fazer. Basicamente, a gente vai agrupar dentro dessa monografia, né? Além de ter capa, contracapa, sumário, o conteúdo básico dela é o que foi gerado no reporte 2 e é o que foi gerado no reporte 3, tá? Então a gente vai usar o que estão nos reportes para produzir essa primeira parte da monografia, tá? Pessoal, então isso é o quê? O que eu tenho que fazer? Como são muitos itens, então por isso que vocês vão ter aí 21 dias. São 21 dias até o dia 6/6, tá certo? E aí vocês estão em 4, tem bastante mão aí para trabalhar, tá bom? Pessoal, deixa eu ver quanto tempo eu consumi para falar isso, tá bom? Agei uns 17 minutos. Então, pessoal, vocês já entenderam quando e já entenderam o que. Agora, só para completar, antes de falar o como, eu vou mostrar uma coisa para vocês, tá? Só que é o seguinte. Tá vendo esse... Oi, Camila. O Marcos Nascimento. A monografia estará dentro da pasta? Não, não, Marcos. Aqui parece, né? Mas não vai estar, tá? O que está dentro da pasta estrutura é 01, pré-formas, 02. Aliás, 01, pré-formas em DWG, 02, pré-formas em DXF e 03, planilhas. Tá bom? É que, infelizmente, o quarto item fica nessa dúvida, né? Mas ele não está dentro. Só que, agora eu quero falar para você. Tá vendo esse link que está aqui embaixo? Vocês estão vendo um link aqui embaixo? Se vocês acessarem esse link, vocês vão pegar essa estrutura já feita, tá bom? Então, deixa eu ver se eu consigo simular isso para vocês. Então, só me dá um tempinho aí, gente. Quer manter as anotações de tinta? Não, não quero. Então, pessoal, acho que eu deixei de compartilhar o PowerPoint, né? Então, agora, pessoal, eu vou pegar esse link que está aqui, ó. Tá? Quando vocês estiverem aí com o PDF, dá para dar Ctrl+C, Ctrl+V. Vou compartilhar com vocês, então, uma tela assim, ó. E aí vou abrir aqui no Explorer. Quando eu digito isso aqui no Explorer, ó, aparece aí a estrutura, tá bom? Então facilita aí. Eu acho que já tem modelo de tudo. Então, pessoal, eu vou começar aqui para essa pastinha Reports, tá bom? Para já falar
dos dois reportes. Ó, então, 1 e o 2, você já tem feitos, né? Provavelmente. Fizeram lá com o professor Rafa. E agora eu vou falar do reporte 3, então, e do Master, tá bom? Vocês estão vendo aí? Só me dá um feedback aí. Vocês estão vendo essa tela do Explorer? Fala alguém aí, sim ou não? Beleza, o Eric respondeu sim, a Gabriela Prado, então vamos continuar. Beleza, Lucas. Então, vou abrir aqui o reporte 3, tá bom? Porque o 1 e o 2 vocês já fizeram. Então, vamos aqui abrir o reporte 3. Bom, ele tem aquela estrutura básica, né? De colocar o título já está aqui, aí o nome do grupo vocês preenchem, cada uma das pessoas, enfim. A primeira parte é um Ctrl+C, Ctrl+V dos demais reportes, né? Essa primeira parte aqui, essa primeira folha. Aí, pessoal, depois aqui tem umas diretrizes. Então, isso aqui vem um texto padrão, que vocês podem até usar. Ó. Nessa etapa, será discorrido sobre a elaboração do projeto preliminar das estruturas de concreto. O projeto preliminar das estruturas de concreto armado está de acordo com a norma tal. Serão utilizados processos expeditos aí para concepção, tá? Desse pré-dimensionamento aí de vigas, pilares e lajes, tá? Então, aqui tem um pré-texto que está escrito já, vocês podem até usá-los, tá? E aí, pessoal, o que vai ter nele? Ó, vai ter um pré-dimensionamento de pilar, que é esse item 3. E aí, tá vendo aqui tem uma planilha, ó? Então, eu vou mostrar para vocês essa planilha, como a gente faz ela, tá? Ela já está feita, já dei para vocês como a gente preenche ela. Mas para cada um dos pilares, eu vou ter que descobrir aí a dimensão dele, né? Vou ter que pré-dimensionar. A gente já fez isso em concreto armado 1. Aí fiz aí para 38 pilares, que deu o meu projeto. Aí aqui fala das cargas que eu utilizei e tal. E depois eu vou fazer o pré-dimensionamento para vigas, usando aquela questão do 1/10 do vão. Tá? Então, eu listo cada uma das vigas do meu projeto. A largura, eu uso a largura da alvenaria. E a altura, eu estimo pegando o vão aí, dividido por 10. Tá? E aí, faço isso para todas as vigas, todos os pavimentos, ó. Dá para ver que tem viga baldrame, depois viga do primeiro, viga do segundo, viga da cobertura, né? Nesse caso aí, com esses pavimentos. E depois eu faço para a laje, tá? Que é pegar o menor vão dela, que é o LX, e dividir por 40. Existem várias maneiras de pré-dimensionar, né? Existe uma que a gente aprendeu em concreto armado, mas tem essa aí que também é mais rápido ainda. Pega o menor lado e divide aí por 40. Isso só para a gente ter uma ideia de valor aí, de espessura de laje que a gente tem que adotar. Então, eu fiz isso para cada um dos pavimentos, tá bom? Então, esse é o reporte 3. Eu estou falando rapidamente, depois eu vou mostrar como faz as planilhas. Aqui eu só estou mostrando o que é o conteúdo do reporte, tá? Então, esse é o reporte 3, tá? Que vai ser montado aí a partir das planilhas e desse texto básico que já está aí colocado, tá? Então, agora o master, pessoal. Então, reporte master é esse aqui, ó, que vocês podem colocar. O que eu quero chamar a atenção? O nome do grupo, as pessoas membros, etc e tal. E aqui um link para a nuvem, tá? Então, vocês colam lá o link da nuvem nesse reporte master, onde estão todos esses conteúdos, tá? Todos esses conteúdos que a gente está falando agora, tá? Se alguém tiver alguma dúvida, me fala. E aí, pessoal, o que vocês têm que preencher? Essa parte aqui é meio padrão, O que eu quero que vocês preencham é isso aqui, ó. Essa avaliação individual. Tá certo? Então, aqui estão os 3 membros do grupo. Tá? Aliás, quero que vocês preencham com o nome de vocês, né? Substitua aí onde está o nome de outros alunos. Mas aonde vocês vão ter que atribuir nota é aqui, ó. Então, nesse reporte master, ele vai servir para você distinguir quem trabalhou mais e quem trabalhou menos. Então, aqui, eu tenho 3 membros. Essa nota vai variar de 0 a 1. E eu vou atribuir 1 para cada um se todo mundo trabalhou igual. Ou vou atribuir meio e meio para quem trabalhou menos e quem levou o grupo nas costas, aí eu vou dar 1. Isso não sou eu que vou fazer. É meio que eu quero que vocês aí se julguem. Então, se vocês são um grupo que está se dando bem, está dando tudo certo, todo mundo vai ter 1. Se vocês são um grupo onde está tendo problema disso, aqui já fica aquela
aquela questão de visualizar as participações, tá certo? E aí fica muito explícito quem está participando e quem não está. A Camila está perguntando, prof, sobre as notas dos reportes, teve nota? Porque o Rafa só colocou uma planilha com os ok. Ele vai passar essa nota, tá? Se ele passou ok, significa que vocês estão aptos a poder prosseguir, tá certo? E assim que eu receber a planilha com a nota, vocês vão estar sabendo, tá? Importante saber também que a nota é conceitual, tá bom? O que é conceitual? Vocês vão ter notas suficientes ou insuficientes. Provavelmente, então, se ele deu ok, é suficiente, tá? E aí, esses números servem para a gente balizar o melhor... Não vou usar essa palavra. Bom, enfim. O que vai sair no histórico depois de vocês é se é suficiente ou é insuficiente. Respondido mais ou menos aí, Camila? E quando o Rafa me passar o número exato, enfim, eu encaminho aí para vocês. Mas por enquanto vocês têm que se preocupar, vocês foram aprovados, maravilhoso, tá bom? Então, pessoal, nesse ponto aqui, essa questão de vocês aí se caguetarem ou se agruparem, mostrarem que vocês são um grupo forte mesmo, todo mundo trabalhou, que é o mais legal, tá? Então, falei do reporte 3 e 4, muito rapidamente, né? E vamos dar aí continuidade usando essa estrutura. Ó, arquitetura, então, é só o arquivo arquitetônico, NWG e PDF, já falei isso, então eu vou pular. E aí, estruturas, tem aqui, ó, as pré-formas, tá num grupo de DWG, tá? Que é o que a gente vai falar agora. Aliás, eu primeiro vou apresentar tudo que está aqui, depois eu vou começar a falar desses itens. Ó. Então, pré-forma aqui tem um arquivo. Eu já deixei preparado. A pré-forma, o que é? Então, ó, pré-forma é um arquivo DWG, que eu estou mostrando aqui para vocês, ó, que é a forma de cada um dos níveis. Tá vendo? Ó? Aqui o carinha desenhou, ó, viga B1, viga B2, viga B3, indicou aqui os vazios, porque na forma da fundação não tem laje, tá? Então, forma da fundação. Aqui, ó, forma do primeiro pavimento. Então, ele indicou aqui, ó, as vigas 101, 102, 103, a dimensão dela, tá vendo? Colocou aí a dimensão dos pilares, beleza? Então, fez isso para o pavimento segundo e fez isso para o pavimento cobertura. Então, vocês têm que fazer aí um arquivo DWG que tem as formas de cada um dos pavimentos que vocês estão trabalhando. E aí ele fez um corte esquemático, tá? Esse corte esquemático, pessoal, não precisa ser tão detalhado, é mais ou menos como o aluno fez aqui, tá? Ele só serve para mostrar que tem um nível aqui, ó, de fundação. Eu até faria isso aqui para ficar mais bonitinho, ó. Colocaria aqui, ó, escrito cada um dos níveis, tá? Ó. Por exemplo, aqui, forma da fundação. Tomar cuidado com o tempo. Ó, forma da fundação. Aqui, ó, forma do... Espera aí, professor. Vamos fazer assim, ó, já copia de uma vez. Isso para a gente indicar que cada um dos níveis do projeto estão aqui representados, né? Então, olha que bonitinho. Aí, forma do primeiro. Belezinha. Aí depois aqui, o segundo. Então tá, professor, você fez merda. Vamos ver. Segundo. Tá? Então, isso é um corte esquemático, pessoal. Ele serve para a gente saber o quê? Qual que é os níveis que a gente está trabalhando, tá? Então, ó, tem 4 níveis que ele vai lançar aqui no TQS, tá? Então, pessoal, uma coisa que ficou faltando também nesse aluno, que eu não tinha percebido, mas agora eu estou percebendo, é uma cota, tá? Porque quando a gente lança no TQS, a gente precisa saber essa distância aqui, ó, que tem entre os níveis, tá? Então, isso aqui é um corte esquemático. Eu já vou salvar, quando vocês entrarem, já vai estar atualizadinho, bonitinho. Tá vendo? Então, é isso, tá? Indicar um corte esquemático com cada um dos níveis que ele está trabalhando na estrutura. Provavelmente, ele decidiu aqui não trabalhar com esse nível de caixa d'água, tá? Não tem problema. Ele vai trabalhar só com os demais níveis aí, até porque é a primeira estrutura que vocês estão se concebendo, então a gente quer aprender o básico, né? Como que faz isso, tá?
Então, lembrando, no TQS a gente pode ter 5 níveis, tá? Então aqui a gente tem 1, 2, 3, 4. Esse aluno, se quisesse fazer a caixa d'água aqui, ó, poderia ter feito, tá? Mas não sei, optou por não fazer. De repente vai usar um outro tipo de caixa d'água, né? Não vai ter laje para essa caixa d'água, vai ser, enfim, diferente, não tem problema nenhum. Então, pessoal, formas da fundação, formas do primeiro, formas do segundo, formas da cobertura. Isso que está no arquivo lá, pré-formas DWG, tá? Aí, pessoal, a gente tem um outro aqui item, que é o pré-formas DXF, tá? Então, o que vai ter nesse arquivo pré-formas DXF? Vai ter a forma de cada um dos níveis, ó, separados, tá? Cada um dos níveis separados. Eles não estão aparecendo aqui porque eu acho que eu estou aberto, tá? Mas tem cada um dos... Aliás, está aparecendo, mas está BAC aqui, mas é DXF, tá? Cada um dos níveis. E eu vou abrir isso para vocês aqui agora, tá? Então, abri aqui do primeiro, por exemplo. O que acontece, pessoal? Para o TQS, ele entender isso aqui, que vocês vão entender o seguinte, isso aqui eu vou colocar dentro do TQS, e depois em cima dele eu venho lançando pilar, viga, eu vou desenhando por cima. Então eu preciso só de uma referência. Então observa, eu peguei lá a pré-forma que estava com nome de viga, que estava com nome de pilar, nome de laje, e só deixei as linhas básicas, tá? Deixei todos os nomes de fora. E aí, pessoal, é importante que esse desenho esteja só ele aqui, sozinho, porque ele tem que ter, no máximo, 150 KB, certo? Porque é o que a versão universitária que a gente está usando no TQS na faculdade vai suportar. Então, esse arquivo ele tem que ficar bem pequenininho. Então, ele tem que ter 150 KB. Por isso que eu vou lá e limpo todos os textos e deixo só as linhas de viga e linhas de pilar. Tá bom? Pessoal, agora eu quero que vocês prestem muita atenção. Esse arquivo que está escrito lá pré-forma DXF, que vai ser usado no TQS no futuro, ele precisa ter algumas características. Então, a primeira característica é essa, 150 KB, tá bom? Vamos olhar aqui, ó, pelo Explorer. Ó, esse aqui está dando 102, 65, então está menor que 150, tá ok. Para eu conseguir fazer isso, eu tenho que deixar poucos elementos, tá? Poucos elementos, ou seja, só linhas de pilares e linhas de viga. E aí, pessoal, observa que é um arquivo para cada pavimento, individualizado, porque é assim que é tratado no programa depois, tá? E aí, o que mais que eu queria falar desse arquivo? Outras características. Pessoal, ó, vou pegar aqui um pilar e vou dar um dist. Dist. Tá vendo que aparece aí na minha tela? Está escrito distance igual 20. Ou seja, meu pilar tem 20 centímetros. Então, esse desenho está correto. Ele tá desenhado em centímetros. Tá? O que pode acontecer com vocês? Pode acontecer com vocês, ó, do desenho estar em metros. Normalmente a gente desenha em metros a arquitetura, ó. Eu vou simular aqui, ó. Vou dar um scale. Olha como ele ficou pequenininho. E aí, se eu desse um dist aqui, ó, que é um DIST, que é um comando para medir a distância, ó, olha quanto aparece. Vocês estão vendo? 0,2. Então, 0,2 significa que esse desenho está no unidade em metros. Só que o TQS precisa que o desenho esteja em centímetro. Então, uma primeira característica é ele ter 150 KB. E a segunda é que o desenho esteja em centímetros. Então, como que a gente regula isso? Se o meu estiver errado, se o meu estiver dando 0,2. Então, não sei se alguns alunos conhecem, ó. Eu vou usar aqui o comando scale, que é para escalar. Aí ele pede para eu selecionar o desenho, eu seleciono, dou um Enter. E aí, se tiver em metros, aliás, aí ele pede o ponto base, vou clicar aqui como ponto base. Aí ele pede lá, qual o fator de escala?
tá? Então, se tiver em metros, eu digito aqui 100. Aí eu vou converter para centímetros, tá? Aí eu venho aqui e dou um dist, ó. Ah, beleza, ó, distance 20. Então precisa estar em centímetros. Isso é uma característica aí para eu poder usar o desenho no TQS lá no segundo semestre, mas já precisa fazer agora, já quero que vocês façam isso agora, tá? E aí, pessoal, o que mais que eu preciso? Eu preciso pegar um ponto em comum, que imagina que o programa vai ter que alinhar essas N plantas. Eu não estou fazendo um arquivo separado para cada planta, um arquivo para o primeiro, um arquivo para fundação. Como que ele alinha isso dentro do programa? Ele, então, usa o que a gente chama de coordenada absoluta, tá? Então, a nossa referência precisa estar preparada para isso, nossa referência em DXF. E aí, pessoal, vocês não sei se aprenderam isso, mas os desenhos eles podem ser movidos aqui dentro do espaço do programa, né, do AutoCAD. Então a gente tem que pegar um ponto que se repita em todas as plantas, tá? Por exemplo, ó, vamos supor que esse vazio aqui, ó, esse pilar próximo ao vazio, tá vendo aqui um X? Significa que não tem laje aqui, tá? Então isso aqui é um vazio, provavelmente é uma escada. Então, vamos supor que isso aqui, ó, esse canto desse pilar, ele vai se repetir em todos os meus níveis, tá? Em todos, fundação, primeiro, segundo. Então eu vou pegar, por exemplo, esse ponto e mover para uma coordenada 0, 0, tá? E aí, para poder mover nessa coordenada global 0, 0, eu tenho que fazer algumas configurações no meu AutoCAD. E aí eu vou mostrar para vocês, tá? Ó. Então eu venho aqui ó, com o botão, aperto Shift no meu teclado, aí eu aperto o botão direito do mouse, aí vai aparecer um menu como esse. Eu vou lá procurar os Snap Settings, aí depois eu vou procurar Dynamic Input, ó, Dynamic Input. Depois, nesse quadrinho aqui, ó, que está escrito Enable Pointer Input, aí eu vou botar aqui, vou clicar no botão, ó, Settings, ok? Vou entrar em configurações. Aí, ó, tá vendo? Esse meu AutoCAD eu instalei recentemente aqui. Então, não está configurado como deveria. Então, o interessante é que esteja Cartesian Format e a coordenada seja Absolute Coordinates, tá? Então, isso é uma configuração que você faz no AutoCAD uma vez só. Depois feito, funciona para todos os desenhos. Então, é importante fazer esse processo de configuração das coordenadas, tá? Para ser cartesiano e para ser absoluto, tá bom? Então, você daria um OK, tá? Aí, o que eu vou fazer, pessoal? Eu vou pegar aqui, ó, e vou usar o comando Move. Vou selecionar o meu desenho, dar um Enter, pegar esse ponto que se repete nas N plantas e selecionar ele, ó. Então, meu mouse vai começar a mexer a partir dele. E eu digito no meu teclado 0,0 e dou um Enter. Tá bom? Então, eu vou mover aquele ponto para a coordenada 0, 0. E aí, se eu fizer isso para todas as plantas, essas plantas ficam alinhadas quando eu levar ela lá para o TQS. Tá? Se você não faz esse processo, cada planta está num lugar no espaço e aí você não consegue usar isso dentro do programa. Então, são 3 características que tem que ter esse DXF. Primeiro que ele precisa ter 150 KB, depois que ele precisa ter até 150 KB, depois que ele precisa estar em centímetros, e por último, que precisa ter um ponto em comum numa coordenada 0, 0, tá bom? Pessoal, eu escolhi esse ponto de escada, mas poderia ter escolhido outro ponto, de repente aqui, ó, esse pilar, ó, desse canto inferior esquerdo, se repete em todas as plantas. Então eu vou lá, ó, vou dar um Move, seleciono tudo, clico no pilar e digito 0,0. Tá? Então, aí eu levo esse ponto aí para a coordenada 0, 0. Tá bom? Pessoal, faço isso para o primeiro, faço isso, por exemplo, para fundação, tá certo? Vamos ver se a fundação tá certa. Ó. Beleza, tá em centímetros, tá vendo? 25 ali. Bom, pessoal, é muito importante fazer esse processo, tá? De mover
uma coordenada aí, um ponto que se repete em todas as plantas, esse 0, 0. Pessoal, uma maneira de certificar que você fez certo é usar esse comando id. Eu digito aqui id, e aí eu aperto o nó que eu quero saber a coordenada. Por exemplo, esse. Aí ele fala, vocês viram? Ó, vou fazer de novo. Não posso mexer o mouse. E clique. Ó, apareceu lá escrito, ó. Escrito. O X é 0, o Y é 0, o Z é 0. Ou seja, eu movi realmente esse ponto para a coordenada 0, 0, 0. Tá? Então, isso é muito importante aí checar. Tá bom? Então, pessoal, agora, esse arquivo precisa estar em DXF. Tá? Então, uma maneira de produzir esse DXF para ele ficar pequenininho é usar um comando, não sei se vocês conhecem, que é o DXF Alt. Tá? Então, ele vai exportar em um arquivo aí na extensão DXF. Aperto aqui. Tá? Pessoal, prestem muita atenção no que eu vou falar agora. Quando eu exporto, existem várias versões de AutoCAD aqui, tá vendo? De DXF. Utilizem, pessoal, a menor versão que tiver aí no AutoCAD de vocês. Tá? Na minha, por exemplo, eu estou usando essa R12, é o que eu recomendo a vocês. Por que isso? Quanto mais antiga é a versão, mais esse arquivo fica pequeno. E como a gente precisa produzir aí até 150 KB, a sugestão é que vocês exportem em R12, tá bom? Pessoal, então, essa aí é uma questão que precisa ser feita, tá bom? Tá claro até aí? Um arquivo DXF, então, para cada nível. Então, vamos lá. Então, Professor, oi, Karina. pode explicar de novo essa parte do DXF, por Então, o favor? DXF, Karina, precisa ser exportado na versão mais antiga que tiver aí no seu programa, tá? Então, como você faz? Ó, DXF Alt, beleza? Dá um Enter. Aí ele vai falar para salvar em algum lugar o arquivo DXF. A única coisa que eu estou pedindo é que vocês escolham a versão mais antiga. Provavelmente vai ser essa aqui, ó, R12. Tá vendo? R12. Escolhe essa versão e salva. Aí esse arquivo vai ficar bem pequenininho, tá certo? Tá bom, obrigada. Imagina. Então, ó, um arquivo para cada nível que você tenha, tá bom? Então, por exemplo, nesse projeto desse aluno, eu vou me basear sempre nesse código esquemático, ó. Tá vendo que o aluno desenhou no código esquemático 1, 2, 3, 4 níveis? Então, ele vai ter que criar aí 4 DXFs, um para cada nível diferente. Um para fundação, um para o primeiro, um para o segundo e para cobertura. Tá bom? Pessoal, vamos lá. Vamos dar continuidade a isso tudo. Então, falamos aqui da estrutura item 3, que é esse pré-formas. Planilha, pessoal. As planilhas já estão aqui, ó. De pilares, de vigas e de laje. Então, eu vou entrar em cada uma delas para vocês terem uma ideia aí de como a gente faz isso, tá bom? Então, bora lá. Ó, vou entrar primeiro na de pilares. Pessoal, eu tô falando meio enrolado hoje. Se tiver aí com... É difícil de entender, me avisem, tá? Então, ó, deixei bem bonitinho já para vocês. Já formatada para depois colar no Word. Então, preparei tudo, hein? Não reclamem. Então, pessoal, abri então aqui a planilha de pilares. Vocês estão enxergando ela? Alguém fala que sim. Tá, né? Acho que tá. Estão enxergando a planilha, né? Sim, obrigado, Camilo. Então, pessoal, vocês já fizeram isso na vida de vocês. Então, olha que legal. Vamos lá. Então, a gente vai ter que levantar as áreas de influência, tá? Vocês se lembram disso que a gente viu em Concreto Armado 1? Lembro. Vou responder já, né? Então, para cada um dos pilares, tá? Eu vou ter que
definir uma largura e altura da área de influência. Aí ele multiplica para a gente. Vamos lá, vamos fazer isso em termos práticos, tá? Vamos fazer isso em termos práticos. Aí a gente vem preenchendo cada um dos itens aqui, tá? Vamos usar essa prancha aqui do aluno. Ó, vamos começar, pessoal? Pessoal, primeiro vocês vão escolher um nível. Qual o nível que eu recomendo vocês usarem? Por exemplo, o do primeiro pavimento, tá? Isso facilita muito. Então, vamos fazer as áreas de influência do primeiro pavimento, tá? Então, peguei lá do primeiro pavimento. O que eu vou fazer agora? Como que eu defino a área? Tá? Vou jogar isso aqui um pouco de lado. Primeiro, pessoal, eu tracei essas linhas aqui em magenta, sempre ligando aí o centro de cada um dos pilares, certo? Sempre ligando aí o centro de cada um dos pilares, tá? E fui ligando eles, tá? Com essa linha magenta. Ela vai servir só de referência para mim. E aí, eu vou fazer a área de influência do P2 agora. Eu preciso fazer de todos os pilares, mas eu vou começar pelo P2. Então, o que era a área de influência? Eu vou pegar a metade da distância que tem entre cada pilar. Então, ó, aqui como essa linha foi desenhada, ele já pega para mim a metade através desse triângulo, ó. Então, vou desenhar aqui a metade. A metade agora da distância entre o P2 e o P3. Ó, tem o triângulo aqui, ele traça a metade. Tá certo? Agora eu vou pegar a metade da distância que tem entre o P1 e o P7. Ele traça a metade. Tá certo? Pessoal, eu fazendo esse processo de encontrando sempre a metade da distância entre dois pilares, eu vou conseguindo criando essas áreas, tá? A gente tem que fazer a área para todos, tá? Mas usando aí o AutoCAD fica mais fácil do que fazer na mão, né? Ó, eu criei aqui a área. Tá vendo? Então, essa é a área de influência do P2. A área de influência do P1, pessoal, seria isso aqui, né? Ó. Só ligando aqui na metade, essa área menorzinha. Essa é do P1, tá? E essa daqui é do P2. Essa aqui eu vou fazer aqui um retângulo, tá? Ó. Essa é do P2. Tá bom? Então, eu vou preencher a planilha agora do pré-dimensionamento do pilar, só do P2, tá? Então, vamos lá, ó. Vamos ver se eu consigo fazer um trecozinho aqui. Isso assim. Aí, isso aqui. Aqui. E aí, isso aqui aqui. E aí, eu fico com duas telas ao mesmo tempo, tá? Então, ó. Primeira coisa, eu vou fazer só da linha P2, tá? Então, o que eu tenho que definir? Primeiro, ao lado horizontal. Então, o lado horizontal, ó. Tá aqui, tá? Aqui, tá? Deu 5,2. Então, eu venho aqui e coloco, ó, 5,2, tá? Pessoal, ao invés de usar essa planilha aqui que está na internet, eu acho que eu tenho uma aqui no meu computador mesmo. Já baixada, eu acho que eu consigo fazer mais rápido. Mas espera aí. Só espera um minutinho. Deixa eu só lembrar onde eu coloquei tudo isso. TCC Aluno 2019, o grupo 30A, que foi o que eu dei uma trabalhadinha. Aí estrutura, aqui planilhas, e estou usando a de pilares. Aí eu não fico trabalhando com ela no OneDrive, né? Já trabalho com uma cópia dela. No meu computador é mais fácil. Então aqui. Agora cadê o AutoCAD? Beleza, acho que aqui eu consigo digitar. Consigo digitar, tá vendo? Então, ó, pessoal, meu foco vai ser, então, esse pilar P2. Então, vem aqui, ó, dist, medir o tamanho horizontal, 5,2. Agora, o vertical. Ó, o vertical, tá? 2,18, tá? 2,20. Beleza, posso colocar um pouco a mais. Aí, ele já calcula a área. O que é a área de influência? É multiplicar os dois, tá? Pessoal, aí ele precisa calcular a carga. Tá? Normalmente, pessoal, como que é preenchida essa planilha? Todo aluno vai ter um pavimento fundação.
Então, ele já calcula a carga da fundação, que é pegando a área de influência e multiplicando por 6 kN por metro quadrado. Aí, ele calcula a quantidade de carga no pavimento tipo. Para calcular a quantidade de carga do pavimento tipo, eu tenho que saber quantos tipos eu tenho. Então, ó, vamos fazer o desse aluno. Ó. Eu tenho fundação, tá? Não preciso fazer nada. Tipo, eu tenho aqui o primeiro e o segundo. Isso aqui eu considero como tipo. Tudo que não é fundação nem cobertura é tipo para mim, tá? Que não é fundação nem cobertura é tipo. Então, aqui nessa parte amarela, ó, eu digito quantos tipos eu tenho. Ó, no caso desse aluno, eu tenho 2. Observa que ele já muda aqui, ó, a quantidade do peso, considerando aí 2 níveis de pavimento tipo. Aí deu 45 aqui, ó, quilonewtons devido ao pavimento tipo. Tá? Pessoal, se fosse 10 pavimentos, ó, já viraria ali 228. Vamos colocar 20, ó. Teria que dar 10 vezes aquilo, ó. Deu 457 quilonewtons. Então, bem prático, tá? Eu preparei isso para vocês para ficar fácil. Bota aí quantos tipos você tem. Tipo, pessoal, considere como sendo todo o pavimento que não seja fundação e nem cobertura, tá bom? E aí aqui tem um pavimento cobertura, né? Então ele já produziu pra gente. Então ele já pega aqui o total de carga. Aí ele pergunta se esse pilar é de extremo ou de canto, tá? Então, pessoal, se vocês têm dúvida se é de extremo ou de canto, sempre coloquem sim, porque é o mais a favor da segurança. Esse aqui, ó, no caso, ó, é um pilar extremo, tá certo? Isso aqui é um pilar de canto. E isso aqui seria um pilar de centro. Então, o que ele está perguntando é de extremo ou de canto? Aí você bota ali sim ou não, porque daí você precisa majorar ou não essa carga, tá? A gente já viu isso em concreto armado, aqui eu estou relembrando. Bom, aí ele já calcula a área pra gente, ó. Eu preciso ter... Quê? Ô Danilo, aí eu preciso então ter um pilar de 136 centímetros quadrados. Essa é a área de pilar que eu preciso, tá? Só que a gente tem uma área mínima. Quanto que é essa área mínima? 360. Então ele já bota aqui a área mínima, tá? A área adotada mínima 360. E aí, pessoal, vocês fixam, aqui que está em azulzinho, vocês fixam uma largura, tá? Tem aluno que vai usar bloco de 19, então usa aí a largura do pilar de 20, tá? Se a parede do carinha for mais fina, usa, por exemplo, 14. Eu recomendo fortemente usar o 20, tá? Recomendo. Mas se vocês fizeram aí paredes mais estreitas na arquitetura, então aí, por exemplo, usa 14. Ou, enfim, quanto aí for preciso para que esse pilar fique embutido, né? Normalmente é o tamanho da alvenaria, tá? Então, para paredes mais grossas, eu usei 20. E aí ele pré-dimensiona a gente para aqui, ó, a outra dimensão do pilar. Então, pessoal, tudo que está em branco na planilha vocês preenchem e o que está em cinza ele já calcula. Então ele fala, ó, para eu ter um pilar aí, para ter esses 360 centímetros quadrados, e uma das dimensões for 20, a outra precisa ser 18. Tá? Só que aí, o que acontece? Ó, olha o que esse aluno fez. E é bem prático se fazer isso. Ele tinha aqui, ó, ele poderia usar, aqui é o quanto você digita, tá? Ele podia fazer pilar 20 por 20, porque eu precisava do mínimo 18, né, ó. Só que ele optou em olhar que o pior caso dele, ó, o pior caso dele, acho que era, sei lá, 23. Que aqui ele estava fazendo com mais pavimentos, eu não sei o que ele pensou, né? Mas enfim, o que vocês podem pensar aqui? Vamos fazer esse caso aqui, vamos acertar, ó. Aqui o maior deu 24, eu posso fazer todos os meus pilares iguais, ó. Por exemplo, 20 por 25. Ou melhor ainda, coloca um 5 a mais, 20 por 30. E puxo aqui para todos. Olha que loucura, então, pessoal, que eu quero explicar para vocês. Embora eu precisasse de 18, tá? Eu posso aí usar 30 para uniformizar, tá? Eu posso fazer todos iguais, para ficar mais fácil de executar, de calcular, tá? Ó, por exemplo, aqui o maior desse aluno foi 24. Tá? Poderia fazer todos, então, ó, 20 por 25 e puxo aqui para todos. Então, na hora de desenhar, eu desenharia um pilar de 20 por 18? Não. Eu desenho um pilar de 20 por 25. Todos iguaizinhos. É uma estrutura bem mais fácil de fazer e de conceber. Tá certo? Deixa eu ver aqui, tem uma pergunta do Fernando.
O P8, por exemplo, seria o quadrante? O P8, por exemplo? O P8 seria isso aqui, ó, Fernando, ó. É sempre a metade da distância dos pilares, ó. Então, eu teria que pegar a metade desse pilar, ligar a metade desse pilar, tá certo? E aí traçar aqui a metade, aí traçar aqui a metade, né? Aí aqui também faria a mesma coisa. Vou fazer meio a olho aqui, tá? Aqui e aqui. Tá? Então, pessoal, isso aqui, ó, seria a área de influência do P8, tá? É importante, pessoal, que vocês entendam que cada pilar vai ter que pegar um pouco aí da laje. E às vezes vocês podem ficar um pouco em dúvida disso. Não tem problema, porque no final das contas a gente vai arredondar tudo isso. A gente vai majorar tudo isso, tá? Então o que eu quero explicar para vocês não tenha medo nessa questão de definir aí essas metades aí das distâncias, tá? Procurem fazer uma geometria mais retangular, como está aqui, de distribuição de pilares, que depois fica mais fácil fazer essa questão da área de influência. Bom, pessoal, aqui eu pré-dimensionei todos os pilares, tá bom? Pessoal, se você tiver caixa d'água, você preenche essa planilha aqui de baixo, tá? Então, mas tem aluno que não vai ter caixa d'água em concreto, então nem teria esse pedaço aqui, essa planilha que eu estou mostrando aqui embaixo. Aqui tinham 4 pilares do aluno que pegava a caixa d'água, então deu 97 quilonewtons aqui, ó, de carga vindo em cada um desses pilares. Então ele vinha aqui em outros, ó, onde estavam esses pilares e colocava a carga da caixa d'água em outros, tá? Mas se você não fez a caixa d'água aí em concreto armado, tá? Isso aqui é só um detalhe. Usou, por exemplo, outro tipo aí de caixa d'água. Não precisa se preocupar com isso agora, tá? A gente só está pré-dimensionando. Então, no seu caso, todos aqui seria 0, tá? Então, pessoal, vamos fazer de uma maneira simples. É a primeira estrutura aí que vocês estão fazendo, tá? Então, entenderam? Preencha aqui a quantidade de pavimentos tipo e levanta aqui as áreas de influência. Pessoal, dependendo de como você distribuiu os pilares, pode ser que essa área de influência não dê retangular. Ela começa a ficar uma coisa estrambólica, assim, ó, tá vendo? Ó? Sei lá, os pilares estão distribuídos de maneira não lineares, não tipo em malha. Então, se der essa área bizarra, por exemplo, aí vocês não usam aí o lado B, o lado horizontal e o lado vertical. Vocês vêm aqui, deixa em branco, ó, deixa em branco, e aí só vai lá e coloca o valor da área digitada aí onde está em cinza. Normalmente onde está em cinza não se digita, mas nesses casos aí você pode digitar. Ou pode colocar aí a área digitada num deles e depois bota um no outro, enfim. Improvisa aqui, entenda a ideia da coisa, tá? A Gabriela está perguntando, os pilares de centro precisam ser iguais em todos os pavimentos? Então, normalmente para essas estruturas que a gente vai fazer, tá? Gabriela, eu acho que você quis dizer assim, ó. Quando eu cheguei aqui no final, eu homogeneizei tudo, né? Então, isso é só uma recomendação. Se você quiser criar nos pilares de centro uma dimensão, nos pilares de cantos e extremos outro, né? Que estão na periferia do prédio outras, pode fazer, tá? Isso não existe uma imposição, tá? O que tem Professor, aqui... você tá me ouvindo? Eu tô ouvindo. Então, na verdade, a minha pergunta não foi sobre isso, foi sobre, eu digo assim, os meus pilares de centro, ele tem que estar na mesma posição nos 4 pavimentos, entendeu? Isso. E junto, entendeu? Começa Isso. do primeiro e segue junto até o final, entendeu? Isso, essa é a ideia. É melhor que seja assim, tá? Porque senão você precisa trabalhar com viga de transição e é um recurso bastante avançado trabalhar com viga de transição, tá? Então, Entendi. quem está começando agora, a primeira estrutura que vocês vão compor, é interessante então, Gabi, que comece o pilar numa posição na fundação e essa posição e essa dimensão se mantenha até a cobertura. Tá combinado? Combinado. Obrigada, professor. Imagina, excelente pergunta aí, ô, Gabi.
Então, pessoal, esse é o pré-dimensionamento aí dos pilares, tá? E aí, pessoal, eu já coloquei na planilha aqui algumas sugestões para vocês, né? Ó, que, como que eu começo a colocar os pilares na minha estrutura? Eu começo a colocar nos encontros de paredes, depois eu boto o pilar com distância máxima aí de 5, com distância mínima entre eles, entre eixos de 1,5, tá certo? Então, essas são algumas regrinhas para vocês saberem aonde colocarem os pilares de vocês aí na arquitetura. Então, começa colocando no canto de parede, nos encontros, depois verifica aí se você tem uma distância de até 5 metros entre eles, se tiver ok. Se tiver uma distância maior, usa pilares intermediários, tá bom? E uma distância mínima entre eles de 1,5. Então, pessoal, isso vocês vão ter que colocar a mão na massa agora. Vão ter que criar uma planta igual a essa, tá bom? Então, pessoal, procurem no projeto de vocês sempre criar malhas, né? Os pilares, assim, quando eu falo malhas, agora eu vou deixar esse recurso um pouco de lado. Malhas tentar ter um eixo horizontal, assim, bem definido dos pilares e vertical bem definido, para que você consiga ter uma estrutura linear assim, tá? Importante, pessoal, todos os pilares precisam ter vigas passando por ele, na horizontal e na vertical, tá bom? Ó, se você pegar qualquer pilar aqui, ó, tem viga passando, olha o pilar 21, ó, tem viga passando na horizontal e tem viga passando na vertical, tá? Não é legal a gente ter pilares assim, ó, que não tem viga na horizontal, por exemplo, passando por ele, tá? Beleza? Ó, tirei aqui, ficou ruim. Então, sempre ter vigas horizontais e vigas verticais, tá bom? Aí, pessoal, só para a gente finalizar agora, vamos falar das últimas duas planilhas aqui, ó, que é a de viga. Eu vou abrir aqui. Então, vou dimensionar aqui um pavimento para vocês entenderem. Então, viga. Eu coloco aqui o nome das vigas. Tem muitas vigas que foram iguais, por exemplo, desse aluno, era o mesmo vão. Ele definiu a largura das vigas sempre 20. Bom, legal. Normalmente é a largura mesmo do elemento de apoio, tá? Da alvenaria que você está apoiando. Então, 20 é um bom valor. E aí, como que eu defino a altura da viga? Tá? Vamos olhar essa figura. Se eu tiver uma viga aí que tenha vários vãos, por exemplo, essa viga tem 2. Eu vou pegar o vão maior e vou dividir por 10. Tá? Vamos fazer um exemplo aqui, usando o AutoCAD mesmo. Ó. Então, por exemplo, essa viga. Ó. Essa viga VB1 do carinha, ó, ela começa aqui do lado esquerdo e vai aqui até o final do lado direito. Aí ele vai pegar o maior vão. Ó. Tem o vão de 5.2, 5.2. Vão toda hora que minha viga encontra um pilar é um vão diferente, né? Então aqui 5.2, 5.2, 4,7, 4,91, 3,29. Qual que é o maior vão dessa viga VB1? Ah, é 5,2 metros, né? Então na minha planilha eu venho e boto em centímetros, ó, 520. Aí em cinza ele já definiu pra gente a altura. Então quanto que é a altura que eu preciso? 52, tá? Beleza. Então, vamos fazer agora para a VB7 do aluno. Ó. Já falo da última coluna aqui, tá? Vamos fazer da VB7. A VB7 aqui. Cadê a VB7, Jesus? VB7. Ó, eu vou sempre pegar a distância que tem entre as metades dos apoios, tá? Então, vai ser isso aqui, ó. 3,09 mais uns 20, vai dar uns 3,29. Então, a distância da viga, pessoal, é sempre medida de centro de apoio a centro de apoio, tá? Então, sempre aqui, ó, da metade de uma viga até a metade da outra viga, tá? Eu fiz aqui de maneira aproximada. Aqui tá dando, ó, 3,35, sei lá. Vamos lá ver como o aluno fez. Ó, 330, tá bom? Beleza, fiz de qualquer jeito aqui. Então, 330 divide por 10, qual que é a altura da minha viga? 33. Então, vocês estão vendo que vai ficar cada viga com uma altura diferente? Então, o que é bacana a gente fazer, pessoal? Homogeneizar. Eu não vou usar uma viga de 50, outra de 44, outra de 33. O que eu posso fazer? Vou adotar tudo 50, tá?
É uma ideia, funciona, é rápido, é prático. Ou eu posso fazer assim, ó. Vamos pegar aqui. Esse aluno tem poucas vigas, né? Os vãos são tudo muito parecidos. Mas eu posso ter dois grupos de viga. Posso ter vigas com 50 e posso ter vigas aqui, por exemplo, com 40, tá? Então, pessoal, esse é um pré-dimensionamento. Eu não preciso levar isso aqui a ferro e fogo, tá? Isso aqui vai ser depois resolvido com relação à armadura. Então, só para você ter uma ideia inicial de que tamanho usar. O Eric aqui pergunta, professor, você comentou que era no máximo 5 metros de distância entre eixos de pilares, porém... Então, Eric, quando eu falo 5 metros, é um parâmetro de referência, tá? Então, por exemplo, se o aluno lá deu 520, pô, beleza, pode fazer também. Tem vigas aí vencendo vão de 6 metros. Mas o que eu falo? Eu preciso dar um norte para vocês. Então, o norte para vocês é use vão de 5, tá certo? Mas é claro que na vida prática a gente pode aí usar 5,10, 5,20, até 6 metros, se for o caso, tá? Mas você não precisa de um norte, você precisa de um valor aí para você seguir. E aí o que eu recomendo é 5. Mas não é um valor estrito. Na realidade, nada na vida prática é estrito, pessoal. É sempre sugestão, tá? Quando eu falo 1/10 do vão, é uma sugestão. Quando eu falo pilar espaçado no mínimo aí a cada 5, é uma sugestão. Então, permite aí uma pequena variação, tá bom? Só para vocês terem um norte. Respondido, Bruno? Eric, aliás, Eric. Então, pessoal, aqui, então, eu pego o maior vão, divido por 10, ele vai dividir automático para a gente, eu só depois crio aí uma homogeneização, tá? Pessoal, quanto mais homogêneo ficar, é mais fácil de calcular, é mais fácil de verificar depois, é mais fácil de executar. Tem 1 milhão de vantagens depois que essa estrutura é feita e o cara aqui homogeniza, tá? Adota uma altura constante, tá bom? Pessoal, então isso aí seria o preenchimento da planilha de pré-dimensionamento de pilar, tá bom? E aí vamos falar da última planilha, que é a de lajes, tá? Então, a de lajes, claro que não vai ter no pavimento baldrame, vai ter só nos demais pavimentos. Então, basicamente, pessoal, olhem essa figura aqui. A laje, ela tem um lado menor, que eu chamo de LX, e um lado maior, que eu chamo de LY. Para pré-dimensionar a laje, de uma maneira bem rápida, existem várias maneiras, tá? Mas eu vou apresentar uma bem rapidinha. É pegar o lado menor e dividir por 40, tá? Então, vamos pegar uma laje aqui, qualquer, desse aluno, tá? Vamos lá no primeiro pavimento. Ó, uma laje qualquer, por exemplo, aí a 100... Bom, esse aqui que tá claro, né? Que o menor lado é esse aqui, ó. Tá? O menor lado é esse aqui. Um lado, então, ó, 430. O outro lado aqui, 520. Então, eu pego o menor lado. Vamos lá, vamos ver de novo. 430, né? Ó. Agora deu 427, enfim, 430. Vamos ver o que o aluno fez. Laje 102. Ó, 420. Enfim, é a metade aí das distâncias dos eixos de apoio, tá? Eu estou fazendo aqui muito rapidamente, mas enfim, só para a gente ter uma ideia. 420 que seja, ele vai dividir aí por 40. Quando ele divide por 40, esse menor lado, dá aqui uma espessura de 10,5. Faço isso para todas as lajes do projeto, tá vendo? Aí cada laje tem um vão diferente. Aí tem uma laje com 10,5, 10,4, 7,7, 5, 10,6, enfim. O que eu fiz? O que o aluno fez? Ele homogeneizou. Ele usou lajes de 12 e lajes de 10. Tá? Interessante. 2 espessuras aí de laje homogeneizando. Tá? Então, 2 grupos de laje, de 12 e de 10. Se ele quisesse ainda ser mais prático, ele podia pegar o maior valor, que é 12, e colocar ali para tudo. Tá certo? Pessoal, aqui nesse textinho aqui do lado já tem as espessuras mínimas, tá bom? Que eu tenho que ter para laje de cobertura, laje de piso e laje quando for em balanço, tá? Tá anotado aqui essas espessuras mínimas, dá uma lida, tá? Mas a ideia, pessoal, tenta homogeneizar essas espessuras aí de laje, tá? Quanto mais homogêneo, mais fácil de executar a estrutura depois, tá? Então, essa planilha é só digitar lá o LX e aí a espessura você vai dividir aí por 40 e depois você adota uma padrãozinha,
tá bom? Então, todas as planilhas aí estão disponíveis para vocês. Todo o material para facilitar a vida tá dado, tá bom? Eric, você quer falar alguma você quer falar alguma coisa, Eric? É Elias, professor. Ah, eu acho que eu li errado, então. Você levantou a mão? Levantei a mão. Então fala. Nós vamos utilizar lajes maciças ou lajes treliças? Então, a gente vai utilizar todo esse conceito que eu estou falando para laje maciça, tá? Então, a gente vai trabalhar todo mundo igual aqui com laje maciças. Respondido, Elias? Ok, obrigado. Então, pessoal, estou acabando aqui minha explicação, tá? Estou acabando. Vou falar agora do último item, que é a monografia, tá bom? Vocês têm aí 21 dias, é um tempão. Então, aí agora, monografia. Então, aqui, pessoal, já tem aí a capa, a gente chama isso aqui de capa, tá? Então, vai lá, bota o nome de vocês, né? Bota lá, Sorocaba 2020, perfeito. Aí aqui tem a contracapa, tá? Então, contracapa. Aí, pessoal, aqui tem uma ficha catalográfica. Já meio que preenche aqui, editando isso, né? O que vocês conseguirem. O que vocês não conseguirem, deixem em amarelo. E aí, pessoal, eu não sei como a bibliotecária está trabalhando, tá? Mas existe esse número aqui, ó, que você pega com a bibliotecária, tá? Você manda isso aqui para a bibliotecária, já preenchido, e ela vai dar um número aqui, uns códigos para vocês. Eu vou passar o contato da mocinha da biblioteca para vocês. Se puderem, já manda e-mail para ela, já acerta isso. Mas, se não conseguir essa informação, se ela não estiver trabalhando, eu não sei como ela está agora, tudo bem. Isso aqui era só para adiantar, né? Só para adiantar. Porque o TCC ele só vai ser entregue, né? Finalzão, lá no final do ano. Mas daí o carinha já fica livre dessa frente. Normalmente, então, eu já pedi para o aluno já deixar isso resolvido. Então, eu vou passar o contato da mocinha, que é da biblioteca. Eu vou até ver se eu tenho aqui, ó, biblioteca. Não achei, mas eu vou achar. Deixa eu ver aqui. Comunicado facial, meu Deus, onde estão? Bom, enfim, eu tinha aqui o contato dela, que agora não está me vindo na minha cabeça, gente. Ah, lembrei, ó. Então, ó, vou escrever aqui o contato dela, vocês vão vendo aí, ó, eliane.rocha@facens.br, tá? Pessoal, se ela não responder, eu não sei como que ela tá agora, se ela tá... Obrigado, Gabriele. Ó, então é a mocinha da biblioteca. Eu não sei se ela tá trabalhando. Se ela não responder vocês, pessoal, não ligue, não tem problema. A gente resolve isso no segundo semestre. Mas se ela já responder, vocês mandam para ela isso aqui preenchidinho, né? Só editar isso aqui para os dados de vocês. Ela vai te dar esse código, tá? De cadastro lá na biblioteca, tá? Eu já faria isso, já fico livre desse aspecto também, tá bom? Então, esse aqui é o contato da mocinha, da Eliane, que trabalha lá, tá bom? Aí depois, pessoal, tem uma outra capa aqui, vocês preenchem bonitinho, ó, bota lá a banca examinadora, bota o coordenador e tal. Aqui toma cuidado que o 2020, beleza. Aí, pessoal, se quiserem, já faz o agradecimento, né? Coloca lá o agradecimento. Se quiserem já adiantar, tá? Eu estou deixando isso livre, porque se vocês não fizerem agora, vão fazer lá em TCC2. E às vezes é final de ano, aí tem relatório de estágio, que tem que entregar 1 milhão de coisas. Então, se puder já adiantar, já adianta, tá? Então, aí tem o agradecimento de cada um dos membros do grupo, tá? Aqui foi o agradecimento da Arielle, aqui do Guilherme, depois da Larissa, tá bom? Sandriele também. Aí depois tem uma epígrafe, tá? Que é essa frase aqui, ó, usaram do Albert Einstein.
Algo só é possível até que alguém duvide e resolva provar o contrário. Pô, legal, né? Ó, tá vendo? Desafiador. Então, aí vocês colocam aqui um resumo do trabalho de vocês e as palavras-chave. E de alguma maneira, pessoal, esse resumo já foi feito. Onde foi feito? No reporte 1, tá? Tinha lá um resumo e as palavras-chave. Olha que legal. É só encaixar aí. Depois, um abstract. Então, colocar isso aí em inglês, tá bom? Depois aqui seria a lista de figuras, lista de tabelas e índice, tá? E aí, pessoal, não precisa ficar preocupado, porque olha o que eu vou explicar para vocês. Vocês vão fazer uma introdução. Aí depois, ó, apresentação do empreendimento e estudo de viabilidade. O que é esse item 2? Esse item 2 é o reporte 2. Então, tudo que vocês desenvolveram lá com o Rafa é o reporte 2. Vocês vão botar aqui, tá certo? É só colar e deixar dentro dessa formatação bonita. Mas já foi feito, ó. Então, aqui é o reporte 2. Eu só colei, tá? Só colei o reporte 2. Então, tem muita coisa aí que esse grupo fez, né? De estudo de viabilidade. E aí, depois aqui, o item 3 também é o memorial descritivo que vocês fizeram com o Rafa, tá? Então, aqui também é o reporte 2, tá? Tudo isso aqui vocês já fizeram. Tanto a parte de viabilidade econômica, quanto o memorial descritivo, tá bom? Ó, tudo aqui, vocês já fizeram isso. Lá para o Rafa. Então, só colar. Né? E aí, pessoal? Oi, pode falar. Professor, nessa parte, se a gente quiser adicionar mais coisa que não estava no reporte 2, pode? Deve. Se você quiser tornar... É que assim, ó, é que eu falo para usar o reporte 2, o reporte 3, é para o aluno não falar, meu Deus, vou ter que escrever tudo isso, entendeu? É só para dizer, já está meio que feito. Mas se você achar que pode melhorar, melhore, porque isso é uma monografia, tá bom? Mas, então quando eu falo isso é só como base, a base já está feita, tá bom? Pode melhorar. Ah, tá bom, obrigada. Excelente pergunta. E aí, ó, o último item é o pré-dimensionamento estrutural. Então, pessoal, se vocês olharem o que está escrito aqui, ó, é uma cópia do reporte 3. Eu peguei o reporte 3, que eu planilhei, né, pré-dimensionamento de viga, de pilar e de lajes, e colei aqui, tá? Então, pessoal, isso já é a minha monografia parte 1, tá bom? Então, pessoal, vocês fazendo isso, imagina que o trabalho de vocês, metade já está feito. Vocês já estão quase com o pé lá na formatura, tá bom? Aí só vai faltar o TCC2, que daí a gente entra no programa, e aí tira lá desenhos do programa, e tira a memória, e aí a gente complementa tudo isso na monografia, mas daí no segundo semestre, tá certo? Então, pessoal, o que eu queria passar para vocês hoje era basicamente isso. E aí, lá no Canvas de vocês, tem esse PowerPoint que está explicando todas essas questões que eu falei aqui, tá? Então, ó, se a gente for lá no Canvas... Tá vendo esse aqui, ó? É um PDF que está escrito completo. Tudo que eu falei aí de maneira oral e mostrando e blá, 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 tem nesse PDF aí também, tá? Pessoal, só uma coisa que eu acho que eu não comentei e eu preciso comentar, que o software aí que a gente usa tem algumas limitações, tá? Isso aqui eu já tinha comentado, tinha que ter 5 pavimentos no máximo, a área máxima em planta, 600 metros quadrados, então cada nível tem que ter no máximo 600 metros quadrados, a gente não vai passar, né? E aí, pessoal, a gente pode ter, ó, vigas e pilar, no máximo aí 40. Só que olha que tem um asterisco, contados por pavimento. Então, eu posso ter 20 vigas e 20 desculpa, pessoal, 40 vigas e 40 lajes para cada pavimento, tá certo? Pessoal,
numerem essas vigas, essas lajes, iguaizinhos o desenho de referência que vocês estão recebendo aí, tá bom? E aí aqui fala do reporte 3, fala dessa distância máxima e mínima, enfim, toda a explicação que eu dei para vocês, ó, aqui como numera aí os pilares, né, sempre da esquerda para a direita, de baixo para cima, como que numera as vigas, tá, as lajes, então tudo que eu falei também está disponível aí nesse PDF, essa questão das áreas de influência, olha lá as áreas de influência aqui, ó, para esse exercício que a gente até fez em concreto armado 1, tá? Então, pessoal, a aula de hoje é isso. A gente tem aí 20 minutos. Se vocês quiserem tirar qualquer dúvida, eu vou agora deixar essa aula gravada aqui no Canvas de vocês, tá? Eu vou vir aqui, deixar essa aula gravada. E aí, agora, mão na massa, tá? Vocês vão ter aí 21 dias, né? Para desenvolverem aí todas essas questões, tá certo? E aí, pessoal, como que a gente marca, né? Como que a gente resolve dúvidas? As dúvidas, então, vocês vão acumular elas e no próximo sábado eu vou ter esse plantão para atender vocês, tá? Então, no próximo sábado tem plantão aí de dúvida. Travei nisso, travei naquilo, quero saber como destravar. Então, no dia 23/5 e no dia 30/5 a gente tem plantão tira dúvida. Não, professor, estou conseguindo fazer tudo. Entendi tudo direitinho. Então, manda bala, vai fazendo. E aí, dia 6/6, você entrega tudo isso. Tá bom? Como que você vai entregar? Você vai criar lá aquela... já tem, né, uma nuvem que eu disponibilizei para vocês no OneDrive. Vocês podem colocar tudo lá, organizado, como a gente combinou aqui agora. Se quiser criar uma nuvem própria, também é só criar a nuvem própria, só me indica, então, nesse dia 6/6, tá bom? Onde que ficou. O mais fácil é usar aquela própria nuvem, mas enfim. Tá bom? Pessoal, perguntem aí, estou aí à disposição de vocês, tá? Ninguém tem nenhuma dúvida? Que silêncio sepulcral aqui. Luíne, fale, filha. O Rodrigo está perguntando se vai ter... Não é... Porque não é atendido. Vai ser assim, ó. Você vai chegar, eu vou estar aqui, né? E aí você vai fazer sua pergunta e eu vou responder, tá bom? Eu vou estar aqui nos horários das aulas, né? Das 8h20 até as 10 aí para a primeira turma e depois das 10h20 até meio-dia para a segunda, tá bom? Então, só aparecer, tirar sua dúvida e é coisa simples, tá? A Luíne pergunta, a gente aprendeu aí a achar as duas dimensões dos pilares. Aí, como que a gente sabe se coloca ele numa posição horizontal? Luíne, você pode escolher a posição horizontal ou vertical, tá? Isso é indiferente, tá? Na hora de fazer o cálculo da armadura, isso tem um impacto. Mas assim, se eu puder escolher a dimensão horizontal ou vertical, se eu tiver essa possibilidade, normalmente eu coloco a dimensão maior do pilar paralelo ao maior vão, tá? Então, deixa eu só terminar isso aqui, eu já mostro através de um exemplo, tá? Aulas gravadas, depois eu boto aqui o que a gente fez hoje. Então, ó, Luíne, vou mostrar através de um desenho. Então, vamos supor, ó, esse pilar aqui, ó, eu posso colocar ele com a maior dimensão de pezinho ou deitado. Como que eu faço? Aqui ele foi colocado de pezinho. Como que eu faço para escolher, né? Se eu puder escolher. Eu uso a paralelo à maior dimensão, tá certo? Então, o lado maior dele, paralelo à maior dimensão. Ou seja, aí ele está sendo melhor aproveitado. Isso é mandatório? Não, não é mandatório. Eu posso virar da maneira que eu quiser. Mas eu estou tendo melhor aproveitamento se a maior dimensão do pilar estiver paralela ao maior vão. Tá bom? Então, respondi. Imagina.
Então, pessoal, quando vocês forem fazer agora, vai surgir, com certeza vai aparecer muita dúvida. Mas daí, no sábado que vem, a gente vai matando todas elas. Não fiquem parados, avancem aonde vocês puderem. Tem um monte de frente aí de trabalho para vocês. Então, avancem aonde vocês puderem, tá? Professor, a questão da centralização do pilar na viga, posso colocar sempre no eixo? Essa pergunta eu não entendi. Carlos, é isso aqui, ó. Por exemplo, ó, esse carinha aqui, ele colocou a viga mais encostado com uma face do pilar. Não tá errado, tá perfeito. Tá? Aí você está perguntando se sempre precisa ser no eixo. É isso? Não necessariamente. Então pode ser como ele fez aqui, a viga deslocada. Tenta falar aí, Carlos. Eu não estou entendendo. Não, professor, a dúvida é se eu poderia centralizar, né, o meu pilar no centro do X ali, no caso, que está chegando minhas duas vigas. Porque quando eu vou calcular a área de influência, daí que eu tenho que pegar de eixo de um pilar até o eixo do outro, ele cria uma linha diagonal, né, ela não fica reta. Carlos, calma. Você vai ter que passar o que está na sua cabeça para a minha. Então, vamos lá, a gente vai chegar nisso. Assim, ó, olhando, por exemplo, na primeira linha que eu tenho de pilares ali, ó, não os de extremos que estão no meio, ele pegou a face inferior do pilar ali e alinhou com, não, a linha de baixo, a primeira linha dos pilares de centro. Isso. Tá vendo que a minha face inferior do pilar, ela tá alinhada com a minha viga, com a face inferior da minha viga. É que agora não dá mais para desenhar aqui, né? Não, filho, pera, vai dar certo. Deixa eu ver se eu consigo te deixar você mexer no meu computador. Mas, ó, mexa devagarzinho, porque tem um monte de delay, tá? Tá. Ó, Remote Control. E aí, Carlos Henrique, né? Isso. Ó, Carlos, mexa devagar. Você tá com o meu mouse agora, faz o que você quiser. Tá mexendo aí? Ainda não, mas não chegou aqui. Vai mexendo e... Aí, tá mexendo. Você tá vendo o meu mouse agora? Tô, você apontou aí pro pilar aqui, aí. Ó, tá vendo? A viga, a face inferior dela tá alinhada com a face inferior do meu pilar. Combinado. Nesse caso, eu poderia centralizar o eixo do meu pilar com o eixo dessa viga? Poderia. É uma solução. Mas tá do jeito que está aí, não é errado. Tá certo. Bom? É super comum acontecer isso. Uhum. Até em termos práticos, Carlos, na hora de você construir a forma de madeira para executar, é mais fácil quando tá desse jeito aí, do que no eixo. Você tem menos recortes de forma, tá? É porque, no caso ali, se eu pegar... Vai mexendo aí, filho. Ó, porque quando eu vou alinhar, né, o eixo desse pilar com o eixo desse, eu crio uma diagonal, ele não fica reto. Então, isso no cálculo da área de... Ô, Carlos, o que eu ia falar? Não fique limitando a estrutura por conta do cálculo da área de influência. Isso que é difícil explicar para vocês. Essa área é só uma aproximação da carga. Então, ela não precisa ter... isso é difícil para eu conseguir transmitir da minha cabeça para a sua. Mas vai tentando entender assim, ó. Isso é só uma aproximação, é só para ter uma ligeira ideia. Então, não é algo na minúcia, assim, sabe? Olha, tá faltando 1 centímetro aqui, 2 centímetros ali. Porque você vai ver que depois, Carlos, quando eu defino a área, o pré-dimensionamento do pilar, normalmente arredondo para cima. Certo. Então, essa questão de ficar refinando tanto a área de influência seria uma perda de tempo. Então, o que eu digo? A área de influência ela serve muito para eu ter uma ideia, tá? Uma ideia. De aqui está chegando 50 kN e lá está chegando 500. Então, é meio que para eu ter essa ordem de grandeza, tá certo? Então, entendi. Não é esses pequenos detalhes que vão afetar significativamente. Isso, à medida que você for fazendo, Carlos, né, que você está tendo a sua primeira experiência agora, isso vai começar a solidificar na sua cabeça. Isso que está na minha agora, vai ficar na sua, à medida que você trabalhar isso bastante, tá bom? Entendi. Mas excelentes perguntas.
Muito bom. Posso tirar esse seu mouse? Eu não sei tirar. Pode, agora ficou para você para Eu sempre. estou procurando aqui, só não estou achando onde que eu consigo tirar. Mas já saiu. Sou eu que tiro, filho. Eu tirei aqui. Beleza. Obrigado, professor. Oh, imagina. Então, pessoal, vocês vão ter várias dúvidas. E aí vai vir todo mundo, né? Quem tiver essas dúvidas, no dia 23 do 5 e no dia 35 do 5 a gente vai matando. É muito interessante perceber que as dúvidas, tá? Elas são muito comuns, tá? Normalmente, aonde um aluno trava, é onde o outro aluno trava também. Então, isso é muito divertido. Você aprende até, às vezes, com a dúvida do outro, tá bom? A gente combina assim, tá? O que vocês precisam fazer, né? O que, então, vocês precisam fazer já está respondido. O quando vocês precisam fazer também já está respondido até dia 6 do 6. E como se faz também aí eu respondi. Então, acho que os principais questões aí do TCC final eu respondi hoje, tá bom?